Adonai Ro'i lo echsar Bineot deshe Yarbitseni. Salmo de número 123. Nós iremos nessa noite meditar um pouco nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Aqui levanto os meus olhos, aqui que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez louvamos o Teu nome. E Te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos aqui em Tua presença, para Te cultuar, para Te exaltar, para Te adorar e para ouvir a Tua voz. O desejo dos nossos corações neste momento, Senhor, é que o Teu Espírito, Ele ministre a nossa alma. Nós precisamos de Ti, nós anelamos saber o que o Senhor tem para nós. Nós necessitamos a Tua vontade bradando em nossos corações. Conduz-nos, ó Deus, nessa noite pela Tua palavra. Nos admoesta, nos exorta, nos edifica e nos consola através das sagradas Escrituras. E que no final de tudo, somente o nome de Jesus seja exaltado. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nessa noite nós iremos meditar um pouco acerca da confiança e dependência no Deus misericordioso. Confiança e dependência no Deus misericordioso. Um dos filmes mais comentados, falados e assistidos esse ano foi o filme Coringa. Inclusive, essa semana chegou a bater 1 bilhão na bilheteria. O filme ele é muito impactante. Demonstra uma realidade muito cruel na qual nós passamos e convivemos no nosso cotidiano. O tema do filme gira em torno de Arthur Fleck. Ele é um civil da devastada cidade de Gotham que tenta levar a vida como um palhaço, performando em ruas e hospitais, enquanto estuda para se tornar um comediante de stand-ups. O personagem sofre de transtornos mentais, o que o faz gargalhar histericamente em momentos inadequados e assusta todos à sua volta. Conforme Gotham se transforma em ruínas, Arthur Fleck também é corrompido. Cansado de ser menosprezado e maltratado por todos, ele reage a uma tentativa de agressão no metrô e acaba por matar 3 homens. O que ele não esperava é que o seu ato daria início a movimentos contra a elite da cidade. O Arthur ele vivia num contexto terrível, caótico, onde os mais ricos estavam devastando os mais pobres. Havia injustiça social.
Ele então, através dos seus atos, dos seus comportamentos, ele tenta resolver os problemas de injustiças sociais da pior forma possível. Convocando levantes, revoluções, revoltas contra as autoridades instituídas. Ora, irmãos, o filme retrata bem acerca da nossa realidade. Nós vivemos em um mundo mau, em um mundo ímpio, em um mundo em que poucos detêm muito dinheiro. Os pobres, dia após dia, andam mais e mais desprezados. Os nossos políticos, infelizmente, muitos deles só pensam em si próprios. E dentro desse contexto, estamos nós, povo de Deus, filhos de Deus, que sofremos duas vezes. Sofremos por causa das injustiças sociais, sofremos por causa dessa realidade tenebrosa que cerca toda a sociedade, mas também sofremos pelo simples fato de sermos crentes. De termos sido escolhidos pelo Senhor para fazermos parte do seu rebanho. Sofremos duas vezes. Como cidadãos de uma sociedade injusta e também como cidadãos do reino dos céus. Por causa das perseguições, afrontas. Por causa dos homens que olham para nós e nos expelem pelo simples fato de sermos filhos de Deus. E esse salmo retrata um pouco acerca disso. Nós não sabemos o autor desse salmo. É um salmo de peregrinação, assim como os salmos que vão do 120 até o 134. O povo de Israel, quando eles iam para Jerusalém adorar ao Senhor na cidade santa, eles entoavam estas canções. Em romaria, estes salmos eram lidos, cantados, entoados. E esse salmo aqui, possivelmente, ele foi escrito ou quando o povo de Israel estava no cativeiro babilônico, ou então quando eles tinham voltado de lá. Quando eles retornaram e começaram a reconstruir a cidade e os seus muros, a palavra fala, nós lemos no Antigo Testamento, que eles começaram a ser recriminados pelos povos da época, os moabitas, os amonitas, os samaritanos. Estavam o tempo todo acusando, atrapalhando, querendo fazer com que o povo de Deus parasse a obra dos muros e dos templos. E esse salmo, ele vai retratar a vida que nós vivemos. Diante de um mundo caótico, nós somos como povo de Deus escarnecidos. Sofremos zombaria dos arrogantes e dos soberbos. Seja como for, o Espírito Santo, por cuja inspiração o profeta entregou este salmo ao povo, nos compele a recorrer a Deus sempre que os perversos perseguem injusta e orgulhosamente não apenas um ou dois dentre os fiéis, mas todo o corpo da igreja, diz o reformador João Calvino. Ora, no Salmo, nós vemos o autor aflito, clamando pela misericórdia de Deus num tempo de angústia, clamando pelo socorro de Deus num tempo de dificuldades, clamando pela intervenção de Deus num tempo de afrontas. E aqui nós vemos no Salmo revelado o princípio bíblico de que enquanto aqui vivermos na terra, nós, como igreja do Senhor,
andaremos na contramão do mundo. Sofreremos as agrulhas deste mundo, passaremos por momentos de privações, dificuldades, de intempéries, pelo simples fato de sermos povo e igreja de Deus. As dificuldades externadas aqui neste salmo não fala acerca de alguém que não está vivendo corretamente, retamente ou justamente diante de Deus e dos homens, mas de um homem ou de uma comunidade que estava sofrendo perseguição simplesmente pelo fato de pertencer ao rebanho de Deus. Irmãos, nós nos identificamos com esse salmo. Em tempos de impiedade, precisamos depender de Deus e recorrer à sua misericórdia. Como deve ser o nosso comportamento diante de um contexto de lutas, diante de um contexto de impiedade, diante de um contexto de caos? O nosso comportamento deve ser o mesmo do salmista. Precisamos evidenciar confiança, dependência no controle do Deus misericordioso. E veja comigo o que ele fala no verso 1, na parte A. Ele declara: aqui levanto os meus olhos. O salmista conhecia o seu Deus, sabia quem ele era e o que o representava para ele. Ao declarar essa afirmação, Senhor, aqui levanto os meus olhos, o autor expressa um reconhecimento profundo da sua dependência para com Deus. Pois voltar-se os olhos para alguém externa uma atividade de comprometimento em ansiar por um retorno ou resposta. Aqui levanto os meus olhos. Perceba, contexto de caos, de guerra, de conflito, de pobreza, de dificuldade, de perseguição. O que o salmista faz? Não olha para as dificuldades, mas olha para o Senhor. Irmãos, muitas vezes nós nos embaraçamos com as coisas desta vida, porque o nosso olhar está no aqui e no agora. O salmista nos ensina que diante do caos, diante do desespero que muitas vezes nos assola, diante dos problemas e das dificuldades que nos cerca, o nosso comportamento deve ser um só: olhar para Ele. Olhar para Ele. No Salmo 25:15, nós lemos: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. O salmista diz: pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Você entende o que é olhar para Deus? Você entende o que é voltar os seus olhos para Deus? Você entende o que é traspassar aquilo que está à sua frente, aquilo que está à sua volta? É levar a sua fronte aos céus e dizer: Senhor, eu olho para Ti. Quem olha para Ele sabe, compreende que dele vem o auxílio, o socorro, bem presente na hora da angústia. No momento de dificuldade, é Ele quem responde, é Ele quem providencia, é Ele quem faz cessar as dores ou amenizá-la, para que passemos dentro delas, crendo que Ele está no controle de todas as coisas. John Newton declara: aproxime-se minha alma do propiciatório, onde Jesus responde às orações. Ali humildemente caia ante seus pés, porque ali ninguém jamais perecerá. Meus irmãos, o salmista nos convida nessa noite a olharmos para Deus. Só que na parte B do verso 1,
ele vai completar o seu comportamento, a sua atitude, declarando: a ti que ocupas o teu trono nos céus. O salmista revela o seu conhecimento agora acerca do lugar de habitação do seu Deus. O Altíssimo ocupa o seu trono no céu, lugar superior que exala autoridade e soberania. Diante dessa certeza, o autor demonstra a sua confiança num Deus que governa todas as coisas e tem o controle de tudo, apesar dos dias difíceis e de perseguições pelos quais o autor estava passando. Aqui que ocupas o teu trono nos céus. Diante dessa afirmação, nós nos lembramos a oração que Jesus nos ensinou a orar. Quando vocês forem orar, o Senhor Jesus nos ensinou: orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6,9, santificado seja o teu nome. Jesus aqui traz à tona o princípio bíblico, que o nosso Deus, Ele é Pai, Ele cuida de nós. Mas este Deus que é Pai, este Deus que supre as nossas necessidades, esse Deus que cuida de nós, Ele está nos céus. Os céus, lugar de habitação do Senhor, onde Ele está entronizado no meio dos louvores do seu povo, onde Ele governa sobre tudo e sobre todos. Quando o salmista nos leva a meditar no trono do Senhor que está nos céus, mais uma vez, ele quer retratar através desta oração a ideia, a noção do atributo de Deus, que é a sua soberania. Se Ele está assentado no trono, Ele, o Senhor, possui o controle de todas as coisas. Irmãos, quando nós olhamos para o mundo, para os países que nos cercam, para os povos que nos circundam, a Bolívia está em crise, o Chile está em crise, Venezuela em crise, Hong Kong em crise, o mundo árabe em crise, a China voltou a fazer campos de concentração para perseguir agora muçulmanos e cristãos. Países em crise, violência sem parar. Homens subindo aos patamares mais elevados da política para dominarem os inferiores. O mundo de cabeça para baixo. Mas Yahvé continua assentado no trono. Ele continua assentado no trono. Salmo 11:4, o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Olha o que o salmista está declarando. Além de estar sentado no trono alto, governando sobre tudo e todos, o Senhor também é aquele que vê os corações dos homens. O Deus transcendente, todo-poderoso, é também imanente, conhece o meu e o seu coração. Ele não somente governa os países, os povos, as nações, mas o salmista está aqui dizendo: o Senhor dos exércitos também governa as nossas vidas. Talvez você chegou aqui nessa noite e a sua casa está um caos. Familiares no álcool, nas drogas, na prostituição. Lá no seu trabalho, está tudo tumultuado. Lá na sua escola, perseguição. Meu irmão, minha irmã, o Senhor tem o controle da tua vida. O Senhor tem o controle da tua história. E no Salmo 45, verso 6, o salmista declara: o teu trono, ó Deus,
subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Justiça, juízo, evidência de retidão. Apesar de vermos a injustiça corrompendo o mundo, o salmista declara: o cetro do Senhor é justo. O reformador João Calvino declarou assim: estas palavras parecem expressar um contraste entre o estado conturbado e confuso deste mundo e o reino de Deus nos céus, de onde ele administra e governa de tal modo todas as coisas que sempre lhe agrada acalmar todas as agitações do mundo, desce para o livramento dos desesperados, restaura a luz, banindo as trevas, e soergue os que estão humilhados e prostrados no chão. O profeta confirma isso ao usar o verbo elevar os meus olhos, o qual sugere que, embora todos os recursos do mundo nos falhem, devemos erguer nossos olhos para o céu, onde Deus permanece imutavelmente o mesmo, a despeito da perversa impetuosidade dos homens em transtornar todas as coisas aqui embaixo. O mundo dos homens, governado por maus homens, sempre sofrerá a intervenção soberana de Deus para pôr ordem ao caos. No verso 2, acompanhe comigo, o salmista declara: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Os irmãos lembram que no Antigo Oriente nós temos a figura de escravos e senhores. E os escravos, eles recebiam as ordens dos seus senhores através das suas mãos. Eles não precisavam falar. Apenas um comando era suficiente para fazer com que o servo se locomovesse de um lugar para o outro e obedecesse ao seu mestre. Quando os servos olhavam para as mãos de seus senhores, eles esperavam delas alguma coisa. Uma provisão, um pedido respondido, uma resposta mediante a uma pergunta solicitada. Os servos e as servas nos tempos do salmista, quando olhavam para as mãos de seus mestres, estavam então declarando a sua absoluta dependência e espera pela provisão dos seus superiores. O olhar atento às mãos significava o anseio pelo favor que vinha da parte dos que estão revestidos de autoridade. Aqueles que poderiam suprir as necessidades do que os serviam. John Stott declara que esse olhar de olho à mão, como a analogia exige, expressa o anseio aqui no contexto, não por instruções, mas por provisões. Simboliza dependência e não obediência. Olha só o que o salmista está dizendo ao Senhor. Como os olhos dos servos estão fitos em tuas mãos, ó Deus de Israel, os meus olhos também estão atentos ao Senhor, meu Deus. Verso 2, parte B. Ele está dizendo: eu dependo, eu preciso exclusivamente do Senhor.
ele externa a sua dependência em Deus. Recai aqui a ideia de independência. Recai aqui a ideia de uma vida alheia à ação soberana de Deus, governando a vida do salmista e a comunidade de Israel. Externa-se aqui, mais uma vez, o princípio de que em todas as esferas da nossa vida há, irmãos, a necessidade de entendermos que precisamos dele. O cristão não deve ir a lugar nenhum sem o comando do seu Deus. O cristão não deve agir sem o comando do seu Deus. O cristão não deve fazer alguma coisa sem o comando do seu Deus. E o cristão não poderá permanecer de pé nessa geração má e corrupta sem a presença do seu Deus. Olha o que o salmista está declarando: Senhor, eu sou totalmente dependente de ti. Nós vivemos dias em que nos comportamos como se nunca tivéssemos conhecido a Cristo. Parece que nós não conhecemos Ele no nosso local de trabalho, escola, casa, família. Tomamos decisões e não perguntamos: Senhor, é isso mesmo que Tu queres para a minha vida? O salmista nos ensina que é necessário vivermos na dependência de Deus. Porque a mão provedora do Senhor é a única capaz de nos ajudar em tempos de dificuldades. O salmista então declara que o Deus soberano é esse Senhor como mestre no Antigo Testamento. Aquele que socorre, que provê, que supre as necessidades, o que responde com alento àqueles que voltam os seus olhos para Ele em busca de petição e auxílio em tempos de aflição. Sabe o que diz o Salmo de número 102, verso 17? O salmista declara: o Senhor responderá à oração dos desamparados. As suas súplicas não desprezará. Todas as vezes que recorrermos a Deus em oração, Ele nos atenderá conforme a sua vontade e para a glória do seu nome. Mas ainda no verso 2, na parte C, ele declara: esperando que Ele tenha misericórdia de nós. O autor expressa a convicção de que somente Deus é capaz de providenciar socorro em dias difíceis. Ele agarra-se ao caráter misericordioso do seu Senhor e anela ansiosamente pelo escape que viria do alto. Lembra o que o apóstolo Paulo falou na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 19? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Irmãos, o salmista clama por misericórdia. O salmista não clama para que o Senhor destrua os seus inimigos. O salmista clama por misericórdia. Misericórdia diz respeito ao favor imerecido de Deus, que chega até nós quando passamos por momentos de dificuldade.
E ele vai repetir a sua oração no verso 3, quando ele declara, veja comigo: misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. A oração do salmista agora se torna coletiva, não mais individual. A comunidade de Israel estava sendo alvo das acusações dos ímpios. Os inimigos do povo de Deus estavam desgastando o povo da aliança com palavras e ações ameaçadoras. O salmista então mais uma vez recorre à misericórdia do seu Senhor. Ele diz: tenha misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia de nós. E no verso 4 ele declara: estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Mais uma vez o autor revela a situação caótica pela qual o povo passava. Os ímpios demonstravam todas as suas artimanhas contra o povo de Deus, fazendo-os vivenciar dias difíceis e de profundas calamidades. É revelado através dessa afirmação o poder destrutivo que os maus possuem, sempre desejosos em prejudicar os servos do Senhor e fazê-los cansar em meio às dificuldades da vida. Porém, mesmo diante desse contexto conturbado, quando o salmista recorre à misericórdia de Deus, é porque ele confia no livramento que o Senhor concederá ao seu povo. Irmãos, quem são esses ímpios? Quem são os inimigos de Deus? Quem são os nossos zombadores? Quem são aqueles que escarnecem? Quem são aqueles que repelem o povo do Senhor e a sua igreja? Quem são estes? Todos aqueles que se levantam contra o Senhor e contra a sua palavra. Todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus e contra a sua igreja. É bom nós lembrarmos a ação deles, a atuação deles permanecerá até a vinda do Senhor Jesus. Irmãos, nós não teremos descanso. Seremos ultrajados, seremos perseguidos, seremos afrontados. E no contexto aqui, a perseguição, o ultraje, a afronta, não era pelo mau comportamento do salmista. Tem crente que diz: do trabalho estou sendo perseguido. Mas está sendo perseguido porque só chega atrasado. Não é esse tipo de perseguição que o crente genuíno enfrenta. É uma perseguição sem causa. É pelo simples fato de pertencer ao povo da aliança. Todos os dias seremos vituperados por causa da palavra do Senhor. Porém, as Escrituras declaram que um dia o justo juiz retornará, julgará os ímpios e dará vitória ao seu povo. Escute alguns versículos que eu irei declarar nesse momento. Salmo de número 37, verso 10. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, e não o acharás. Judas, versículo 13. Os ímpios são como ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre.
Lucas, capítulo 18, versos 7 e 8a. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Apocalipse, capítulo 11, verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Mateus 13, 41, 42, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. 2 Pedro 2, 9. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Nesse exato momento, irmãos nossos estão sendo perseguidos pelo simples fato de serem cristãos. Por temerem a Deus, por servirem ao Senhor, por levarem em seu corpo as marcas de Cristo. Mas a palavra do Senhor fala que um dia o justo juiz retornará e dará vitória à igreja do Senhor. Mais uma vez, Calvino, o reformador, comentando acerca do juízo de Deus sobre os ímpios, ele declara: devemos lembrar que todos os arrogantes e orgulhosos existentes no mundo estão aqui nesse salmo representados em oposição à igreja do Senhor. De modo que a igreja é considerada como nada, como lixo no mundo, como escória, como declarou o apóstolo Paulo. Quando essa mesma coisa nos acontece no presente, deixemos que os perversos se envaideçam com seu orgulho, até que se explodam. Basta-nos saber que, apesar de tudo isso, diz Calvino, apesar das perseguições, da maldade dos homens, das lutas, das dificuldades, apesar de tudo isso, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Irmãos, eu quero concluir com 2 versículos. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 ao 10. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Que soframos por Ele, para que vivamos para Ele. E por fim, existe uma pessoa, irmãos, que foi ultrajada, humilhada, perseguida, mas não abria a boca. Isaías capítulo 53, verso 7 declara: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca.
Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Jesus sofreu por mim e por você. E ele disse: não se preocupem ou não se assustem se perseguirem, se odiarem vocês, pois odiaram também a mim. Ele diz então: eu venci o mundo. E pelo fato de Cristo ter vencido o mundo, diante do ultraje de homens ímpios e maus, um dia nós venceremos o mundo também. A nossa atitude não deve ser a do Coringa, a de Arthur Fleck. Pegar paus e pedras, armas, sair pelas ruas afora, destruindo a cidade, dando tapa nos políticos, não vai resolver o nosso problema, irmãos. Dar soco na face dos homens, esbravejar ou blasfemar contra Deus e sua autoridade, não vai resolver o problema, irmãos. Diante do caos que nos cerca, o que eu e o que você deve fazer nessa noite, e até Cristo voltar, é olhar para o alto. Do alto virá o nosso socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O Senhor não dorme. O guarda de Israel está conosco. Ele é o nosso auxílio em dias de dificuldades. Durante essa semana, possivelmente, você passará por algum contexto de dificuldade. Simplesmente pelo fato de ser crente. Quando isso acontecer, olhe para o alto e diga: o meu socorro vem do Senhor, e Ele me dará escape em tempo oportuno. Amém? Pode ficar de pé, vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos e ore a Deus. Senhor, nós vivemos em um mundo mau. Nós vivemos em um mundo de trevas. O certo é trocado pelo errado e o errado pelo certo. Há mentiras à nossa volta, Senhor. Os homens zombam de ti, da tua palavra. Nos rejeitam por sermos fiéis ao Senhor. Há desigualdade social no nosso meio. Há pobreza. Há guerras. Vivemos num caos. Mas o Senhor está assentado no trono alto e sublime. O Senhor governa sobre a igreja, sobre os nossos corações e sobre todo o universo. E nesse momento nós nos reportamos ao Senhor e clamamos: ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude a perseverar, nos ajude a continuar, nos ajude a olhar para o alto, nos ajude a não desviarmos para a direita, para a esquerda, mas para continuar e dizer: o Senhor é soberano e controla todas as coisas.
Que a tua igreja descanse no Senhor, que a tua igreja espere no Senhor, que a tua igreja se apegue ao Senhor, e quando o turbilhão aumentar, e quando a armadilha chegar, e quando as dificuldades estiverem à nossa frente, que nós nos lembremos que ainda que andemos no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. O Deus de Abraão é o nosso amparo, o nosso auxílio e a nossa ajuda em momentos de dificuldades. E assim como Jesus, que foi até a cruz, que não desistiu dos propósitos do Senhor, que nós também entendamos que a vida cristã é uma vida de cruz, Senhor. Mas haverá um dia em que veremos Jesus, e que tudo isso aqui vai passar, e estaremos para sempre com Jesus, reinando eternamente, no teu reino de justiça, de retidão e de equidade. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém.